Fala, amigo do Espaço Mas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em uma reunião exclusiva com a liderança em Boston, com a ministra Damares. Ela que vai estar aqui falando um pouco com a liderança, com toda a liderança aqui, as maiores lideranças aqui de Boston. E já vamos passar aqui para vocês algumas imagens exclusivas desta reunião aqui no Consulado Geral de Boston. Ministra Damares, passando aqui para dar um abraço em todos vocês e para dizer o seguinte: não é de brincadeira, é de verdade. Estamos construindo uma grande nação, estamos transformando o Brasil numa grande potência mundial, resgatando valores, fortalecendo família, protegendo a infância. Mas fiquem aí, torcendo por nós. Só vou pedir uma coisa: compartilhem as verdades. Vão para as redes sociais compartilhar as verdades, porque assim como o nosso presidente, eu também acredito que a verdade nos libertará e vai ser a verdade que vai libertar o Brasil. É uma honra estar com vocês, é uma alegria. Obrigada por todos os abraços calorosos. A gente sai do Brasil, mas a gente é brasileiro, né? Ninguém no mundo abraça igual a gente. Não existe lugar nenhum. Uma honra estar com vocês. Uma honra estar passando por aqui. Obrigada por terem saído de suas casas, das suas comunidades, vindo para cá. É de fato uma honra. E trago para vocês palavras de alegria, palavras de esperança. Temos um novo Brasil. Temos uma nova nação. E estamos caminhando na construção dessa nova nação. É um Brasil diferente, é um Brasil que sonhado por nós por muitos anos, um Brasil que veio para fortalecer a família, que veio para proteger a criança, proteger a mulher e para alcançar os não alcançados. Nós temos um extraordinário presidente da República. Deus nos deu a graça de termos um homem extraordinário governando aquela nação. Um homem generoso, um homem inteligente, um homem incrível e, além de tudo, um homem temente a Deus. Então, o presidente Bolsonaro veio. E vou dizer para vocês, quando nós sonhamos com esse Brasil, o que nós tínhamos? Nós não tínhamos nada. Nós só tínhamos o sonho e a fé. Os outros tinham a televisão, o dinheiro, os partidos, os sindicatos, a militância, o Congresso, a televisão, e nós só tínhamos o sonho e a fé. Fomos chamados de loucos quando nós pregamos a construção de uma nova nação. Riram de nós, zombaram de nós. Disseram que nós estávamos falando coisas que o povo brasileiro não queria mais ouvir. Chegamos a ouvir pessoas dizer o seguinte: família, esse assunto está batido. Proteger criança, esse assunto não dá voto. Restaurar lares, esse assunto não dá voto. Combater a corrupção, isso não precisa falar, é obrigação de todo mundo. E aí nós tínhamos o sonho, o discurso e a fé. Disseram que nós éramos malucos e que vivíamos de utopia. Mas aí a gente lembrou que o nosso Deus também sonha. Amém. E eu quero dizer para vocês, olha onde o nosso sonho e a nossa fé nos trouxe. E as urnas mostraram para o Brasil, as urnas mostraram para o mundo que o brasileiro queria proteger família, que o brasileiro queria proteger criança, que o brasileiro queria proteger os idosos, que o brasileiro queria o fim da corrupção naquela nação. E esse governo veio. Foi um assombro, os especialistas não entendem até hoje como esse homem foi eleito. Esse homem não prometeu nada em seu discurso de campanha. O presidente Jair Bolsonaro não prometeu nenhuma grande estrada. Vocês não ouviram ele falar de obras. Ele não prometeu nenhuma rodovia, nenhuma ferrovia. Ele não prometeu grandes viadutos, grandes aeroportos. Ele não prometeu nada. A campanha dele foi com base em 3 pilares: fim da violência, fim da corrupção. Primeiro pilar. O segundo pilar que ele traz ali, bem forte, a economia. Uma economia de verdade, uma economia para todos, fim da desigualdade. E o terceiro pilar, valores. Nosso presidente foi eleito por causa de valores, economia
e o combate ao crime organizado. E este é o pilar, estes são os 3 pilares deste governo. E eu tenho a honra de estar hoje ministra do Ministério que é um dos pilares de tudo que foi anunciado para o Brasil. Os valores estão muito ligados ao nosso Ministério, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E quando ele construiu esse ministério, ele estava realmente pensando em tudo isso, no resgate de valores. E nós estamos caminhando. E eu fui escolhida ministra. Como esse governo é o governo do improvável, eu também sou a ministra do improvável. Uma assessora pensada lá do chão de fábrica e conduzida a ser ministra. Um susto para o Brasil, mas foi assim todos os ministros deles. Escolhido por capacidade técnica, por compromisso com suas causas, e estamos ali construindo uma nova nação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e agora a gente tem no Brasil, pela primeira vez, o Ministério da Família. O Ministério que vem dizendo, não se dá mais para caminhar no Brasil sem o fortalecimento da família. Não adianta o Congresso Nacional criar as mais extraordinárias leis. Não adianta o governo criar as mais espetaculares políticas públicas. Se nós não fortalecermos a família no Brasil, tudo será em vão. Ontem eu estava na 12ª Conferência da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência e eu anunciei alguns avanços do Brasil na proteção da pessoa com deficiência, mas tive que falar também o que nos entristece. Tive que falar que, infelizmente, mais de 11% de todos os abusos sexuais no Brasil, da violência sexual no Brasil, é contra a pessoa com deficiência. E aí, dizer também dos estupros coletivos no Brasil. A maioria dos estupros coletivos que aconteceram no Brasil foram cometidos contra pessoas com deficiência. E aí eu disse ontem, não adianta a gente ter a melhor lei de proteção à pessoa com deficiência, nós temos a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, uma espetacular lei. Não adianta a gente criar políticas públicas para a pessoa com deficiência, a gente garantir o acesso, a inclusão, a acessibilidade, prédios todos no Brasil reformados para acessibilidade. Não adianta, porque onde ele está sofrendo mais é dentro de casa. Da mesma forma, a criança. Eu tive a tristeza de apresentar para o Brasil, em maio, o relatório do Disque 100. E agora eu quero que vocês entendam a angústia dessa ministra, porque eu sou ministra das crianças, mas também sou ministra das famílias. E na hora de defender as crianças, eu tive que mostrar para o Brasil o número do Disque 100, que é o nosso canal que recebe a denúncia de violência sexual e todos os tipos de violência contra a criança. E aí, quando eu abri o número, eu fiquei muito triste, porque o Brasil tem números recordes de violência sexual contra a criança. Estamos vivendo um momento muito triste nesse quesito. Só que quando eu tive que abrir quem eram os agressores, aí eu me constrangi como ministra da Família. Mais de 85% da violência sexual contra a criança no Brasil aconteceu dentro de casa. Não foi na rua, não foi na Deep Web, não foi na internet, não foi nos bares, não foi nas rodovias. A gente fala tanto da exploração sexual, mas o que está nos apavorando é o abuso sexual. E para tristeza nossa, o primeiro que vem na lista é o pai. Segundo, a mãe. Terceiro, o padrasto. E aí? Mães abusadoras, pais abusadores. E os números começaram a nos assustar quando eu tive que dizer para o Brasil que a família virou um lugar perigoso no Brasil. Agora vocês conseguem imaginar? Nós que defendemos a família e eu tenho que admitir que a família é um lugar perigoso no Brasil? Mas vou dizer uma coisa para vocês, é essa família que está aí que é um lugar perigoso. Porque nós acreditamos na família. E nós vamos caminhar buscando o fortalecimento da família, reestruturação de família, reestruturação de laços familiares. Foi o que o presidente prometeu. E é a ordem que eu recebo dele. Não adianta eu ter o melhor estatuto da criança e adolescente do mundo, as melhores leis de proteção da criança do mundo, se eu não tiver uma família forte.
E nós estamos caminhando nessa direção. Pela primeira vez no Brasil, a família veio para o protagonismo. A ordem do presidente é: não se constrói nenhuma política pública mais no Brasil sem pensar na família, sem pensar na reestruturação, na restauração e no fortalecimento da família. E o presidente constrói o Ministério da Família para o Brasil. E está sendo um desafio para nós. O que estamos fazendo no Brasil, senhores, é uma contra-revolução cultural. E nós vamos ainda ter muitos anos para chegar onde nós queremos. Acredito que nós vamos demorar aí pelo menos mais 20 anos para a gente fazer um enfrentamento a todos os ataques que a família, que a infância, que os valores receberam nos últimos anos. Temos oposição forte. Estamos sendo criticados? Muitos. Mas estamos desanimados? De jeito nenhum. Quanto mais bate, mais a gente entende. Essa é a nossa missão. Restauração da família. Direitos humanos para todos. E aí a gente vem dizendo que é para todos sim. E estamos inaugurando no Brasil uma nova fase. Direitos humanos para as vítimas de violência. E esse é um grande desafio. Estamos construindo essa proposta de direitos humanos para as vítimas. A busca pelo respeito da liberdade religiosa é um novo grande desafio. Por que, ministra? Lá não tem liberdade religiosa? Tem uma Constituição que nos garante. Mas a gente não quer só liberdade de culto. Nós não temos só o direito à liberdade de culto. Nós temos que garantir a nossa liberdade de expressão de fé. E por conta disso, nós podemos dizer que infelizmente o Brasil ainda tem muita intolerância religiosa. Parte de todos os ataques a essa ministra está claro que foi um ataque tão somente por preconceito e intolerância religiosa. Talvez se essa ministra, quando contou para o Brasil, na verdade, quando o Brasil descobriu, porque eu não contei para o Brasil, contei para a minha igreja, que fui barbaramente abusada aos 6 anos de idade, e que no momento de desespero eu vi Jesus. Se talvez eu tivesse contado para o Brasil que eu tivesse visto um duende, eu não teria sido tão ridicularizada naquela nação como fui. E as pessoas que riram de mim, que escreveram contra mim, que falaram contra mim, levam os filhos para ver o Papai Noel. Jesus não existe, a Papai Noel também não existe. Apresentadoras de televisão no Brasil viram doentes. A gente vê os papais comprando ovinho de Páscoa no Brasil de um coelhinho que não existe. As meninas falam com unicórnio, que não existe, todo mundo acha natural. As crianças têm amigos imaginários no Brasil. As fadas, as meninas falam com fadas. Mas meu amigo imaginário era Jesus. Eu vi Jesus. Falei com ele. Fui execrada em praça pública quando descobriram isso. Mas aí está uma demonstração de ainda no Brasil uma grande intolerância religiosa. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Se fui eu que fui escolhida para ser ridicularizada, para a gente fazer essa discussão no Brasil, eis-me aqui. Mas riram também quando eu contei que eu queria me matar. E por que eu queria me matar? Porque eu estava em profundo sofrimento. E a partir daí a gente começou a fazer uma conversa com a sociedade. Foi só a ministra Damares, criança, que quis se matar? Não. As crianças no Brasil estão se matando. Nós estamos diante de um grande problema no Brasil, que é o suicídio e a automutilação. E ninguém queria tocar nessa ferida. Precisava de um governo corajoso para tocar em assuntos delicados como intolerância religiosa, abuso de criança, violência contra idosos, violência contra os povos tradicionais e também o suicídio e a automutilação. Os especialistas apontam que 20% dos nossos jovens e adolescentes no Brasil estão se automutilando. Deixa eu lembrar para vocês o que é 20%. Nós temos 70 milhões de jovens e adolescentes no Brasil. 20% são 14 milhões. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. E nós temos 14 milhões no Brasil de jovens e adolescentes se automutilando, se cortando, destruindo seus corpos. As escolas estão preocupadas porque o banheiro das escolas no Brasil ficam lavados de sangue.
Os meninos estão escondendo navalhas debaixo do ralo do banheiro e no intervalo vão se cortar. A menina mais jovem que nós estamos acompanhando, que está se cortando, tem 6 anos de idade. De todas as classes, de todas as religiões, crianças de todas as idades estão se automutilando no Brasil. E quando a gente foi atrás disso, perguntar por que vocês estão se cortando, as crianças do Brasil disseram para nós estamos com dor na alma, nós estamos em profundo sofrimento. O que fizemos como nação que causamos tanta dor às nossas crianças no Brasil, que elas precisam se ferir no corpo para aliviar a dor na alma? Nós vamos ter que dar essas respostas. Nós vamos ter que encontrar respostas. 20% das crianças e jovens, de adolescentes e jovens se cortando, 14 milhões. Vou dizer uma coisa para vocês: se acontecesse um terremoto no Brasil e 5 mil pessoas ficassem machucadas, se as casas caíssem, iria ações humanitárias do mundo todo no Brasil para cuidar de 5 mil pessoas. Seria assim, uma coisa absurda, 5 mil pessoas machucadas. Nós estamos com 14 milhões de jovens machucados, com o corpo machucado, derramando sangue, e ninguém pensava neles. Aí Deus levanta um presidente que tenha a coragem de dizer: eu vou cuidar desses meninos e dessas meninas. Nós vamos dar resposta. O suicídio é uma realidade no nosso país. Já é a 4ª causa de morte entre os jovens brasileiros. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil, especialmente ali em Natal. Deixa eu usar o exemplo de Natal, aquela ponte Natal. Nos últimos meses, mais de 400 pessoas se jogaram de cima de uma ponte, lá em Natal. Mas isso é no Brasil inteiro. O suicídio está acontecendo. Nós já temos registro de suicídio no SUS de crianças de 6 anos. Por que estão se matando? Inclusive pastores, padres, religiosos, crianças, jovens, mulheres, adolescentes, idosos. Por que estão se matando? Desesperança e dor na alma. Uma nação triste, uma nação magoada, uma nação ferida. E uma nação que precisa ser reconstruída. Uma nação violenta. Somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Nós somos, em números absolutos, o campeão mundial de homicídios. Uau, chega, basta. Nós somos um dos campeões mundiais de pornografia infantil, de abuso sexual. E agora estamos enfrentando, gente, um inferno do inferno. O que é isso? Nós estamos diante no Brasil agora de estupro de bebês. Mas estupro de crianças pequenininhas, meses, anos, não, dias. A menina mais jovem que eu vi na CPI, que estava no Senado, abusada sexualmente, tinha 22 dias de idade. Agora a gente teve o conhecimento de um caso em Curitiba de uma menina de 8 dias de idade. Esses dias alguém disse assim para mim, muito bravo: só faltam abusar de fetos no Brasil. Não faltam mais. Nós descobrimos conversas trocadas no submundo da internet, na Deep Web de paz. O nome do fórum de debate é Sexo Anal com Bebês. E eles discutindo o que fazer quando o neném nascer. Inclusive uma frase de um pai como o outro é o seguinte: então, ela ainda está grávida, mas eu já estou fazendo planos. Pode me dar o nome dos anestésicos, porque eu sei que com 8 meses já posso fazer sexo anal com esse bebê. Olhando para a barriga da mãe e desejando o bebê. O que aconteceu com essa nação? Quantos desafios nós temos como nação? Nós temos muitos números positivos, muitos. Estamos tornando uma grande economia de novo, temos muitos avanços tecnológicos, não temos só coisa triste para falar, temos muitos números. Eu queria falar para vocês dos desafios deste ministério, exatamente do meu ministério, reconstrução de pátria. Mas vim aqui dizer para vocês que nós estamos firmes. 5 meses de muito trabalho e os resultados já começam a aparecer. E vou dar aqui para vocês um resultado extraordinário. Na contagem dos homicídios do ano passado, o primeiro trimestre do ano passado para esse primeiro trimestre, o homicídio no Brasil já caiu 24%. Apesar do número diz que 100 que eu apresentei ser tão aterrorizante, quando a gente fez a comparação desse quadrimestre desse ano com o quadrimestre do ano passado, já caiu a denúncia 19% no Brasil. As mudanças começam a aparecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
nós vamos ter uma grande nação em breve, porque nós acreditamos naquele país. E eis aqui a ministra que você já deve ter ouvido falar, maluquinha, doida, né? Fala frases de efeito, bombástica, polêmica. Doida. Não sou doida. Aliás, sou doida pelas crianças do Brasil. Sou doida pelas famílias do Brasil. Sou doida por minha nação. Estamos fazendo uma grande nação, acreditem nisso. Fiquem daqui torcendo por nós lá no Brasil. Fiquem daqui torcendo pelo nosso presidente. E acreditem, temos um extraordinário presidente da República, um homem generoso, um gigante que chora, um gigante sensível, um gigante que não dorme, trabalha. Eu recebo às vezes mensagens do presidente no meu WhatsApp às 4 horas da manhã, isso porque a última foi meia-noite. Um homem que está disposto a fazer uma grande transformação. Ainda vai demorar tudo que nós queremos, mas a gente vai caminhar firme. Quem reza, reze, quem ora, ora, quem vibra, vibre, quem torce, torce pelo Brasil. Orem, rezem, vibrem, torcem pela nossa nação. E é uma alegria estar com vocês. Ok? Que Deus abençoe.